inicia a semana conosco aqui no Bom Dia Agro é o Dr. Francisco Torma, advogado agrarista e que sabe tudo sobre crédito rural. Dr. Francisco, é um prazer tê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo mais uma vez. Dr. Francisco, eu não lhe ouço. A gente está só checando se é aqui ou se é aí. Já vamos descobrir. Agora sim. Agora Opa, sim. então era aí. Bom dia, doutor Francisco, seja bem-vindo. Muito bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham. E é sempre uma alegria, uma satisfação estar participando aqui com vocês, Notícias Agrícolas, e com muito mais alegria hoje, uma segunda-feira que começa chuvosa aqui no Rio Grande do Sul. Passamos por um bom momento de estiagem que não era para ter acontecido, estava fora da previsão, mas estamos voltando à normalidade e esperamos que as perdas não sejam tão profundas e tão graves como foram nos outros anos. Até porque era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O produtor gaúcho tá ali lutando. Foram 3 anos de perdas agressivas. Esse ano que parecia ser uma boa safra, de novo esse golpe aí, né, que não foi generalizado e nem tão agressivo quanto do ano passado, mas que preocupa justamente diante do atual momento de talvez descapitalização, não sei nem se eu posso chamar dessa forma, doutor Francisco, mas de fragilidade nas contas do produtor gaúcho e do Brasil de uma forma geral, né? É perfeito. Eu acho que esse termo fragilidade ele encaixa muito bem no nosso cenário. E a questão, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, agora nós estamos então saindo alguns produtores com 3 anos ruins, a depender da localização, a maioria com 2 anos muito ruins, mas quando eu digo ruins é de perda total, né? Nós tivemos uma produção agrícola na safra de verão aí dos 2 últimos períodos muito ruim, e aí nós tivemos uma grande demanda por prorrogação, por acesso ao seguro. Isso também é uma grande discussão que nós temos aqui no estado, ainda muita questão do seguro judicializada, e agora nós estamos num momento em que tivemos uma estiagem e ainda estamos vivenciando isso um pouco, né? As chuvas estão vindo a conta-gotas, mas pelo menos estão vindo. Agora, é possível que tenhamos ainda produtores que vão amargar aqui no estado mais um pouco de perda por conta dessa estiagem pequena, mas que acabou causando algumas perdas sim. Claro que não se compara ao que nós vivenciamos nos últimos anos, mas para quem já vem de 2, 3 anos ruins, prorrogando conta, jogando conta para frente, um ano como esse precisaria ter uma produção mais expressiva, aliada a um preço bom. Então temos um duplo golpe. O clima, imaginava-se que o clima ia ajudar e na verdade não ajudou tanto, não foi tão bom como se esperava. E aí tivemos esse problema do preço da produção. E aí, obviamente, que as questões financeiras e os debates sobre as finanças do agro se multiplicam não só aqui, esse ano no Brasil inteiro, porque estados lá de cima, Mato Grosso do Sul, estão experimentando uma perda com essa inversão do El Niño Laninha. Então agora a estiagem mais profunda ficou lá. E aí se começa a falar em o que fazer com o seu crédito, o que fazer com o banco, o que fazer com o seu fornecedor particular. Recuperação judicial é uma boa ou não é? Então estamos vivenciando um momento onde políticas públicas estão sendo discutidas, porque sempre comento que num país continental como é o Brasil, nós sempre vamos ter algum lugar com perda. Algum lugar vai estar colhendo bem, algum lugar vai estar com perda. E esse é o desafio de se fazer política agrícola num país do tamanho de um continente como é o nosso país. Agora, doutor Francisco, como é que o senhor está avaliando esse atual momento entre os pleitos dos produtores de diversos setores? Então, algodão já pleiteou, a soja nem se fala, milho, café, leite, né? A gente tem essa necessidade, que algumas necessidades que são comuns aos setores, outras que são específicas, e esses pleitos sendo organizados ali pelas associações do agro, entregues ao Ministério da Agricultura. Naturalmente que esse não é uma decisão única do Ministério da Agricultura, vai ter de passar ali pelo Ministério da Fazenda, talvez pelo Ministério do Orçamento, para entender como é que os recursos chegam ao agro e esses pleitos são atendidos. Mas nós estamos falando num momento de crédito rural escasso, essas dificuldades nas políticas. Como é que o senhor está avaliando esse momento onde os produtores estão perdendo no campo, os preços e margens estão achatados e a gente tem essa necessidade de atendimento de pleitos caminhando talvez num ritmo mais lento do que deveria? E aí que nós temos um problema, porque esses pleitos
eles são causados por diversas fontes diferentes. Por exemplo, tu comentaste aí do pessoal da pecuária leiteira, e eu estou aqui numa região que é extremamente forte e vinculada à pecuária leiteira. Aí nós temos uma intervenção estatal muito específica, que são decisões governamentais, decisões do Estado brasileiro, que acabaram trazendo esse produtor da pecuária leiteira para uma situação de preço muito baixo, porque se optou por importar produtos de países vizinhos. Então, aqui nós temos uma situação específica que o problema foi causado por decisões governamentais. Só pode ser resolvido por questões governamentais, porque aqui nós tivemos uma intervenção muito grande, né, nessa questão das importações, e isso afetou diretamente o produtor da pecuária leiteira. Agora, quando nós falamos em demandas que envolvem clima, aí é muito, penso eu, que a solução dessas demandas são muito mais complexas. Esses pleitos pontuais existem todos os anos. Como eu estava comentando, no país do tamanho do Brasil, todo ano, em algum lugar, alguém vai ter uma perda e vai buscar auxílio do governo. Isto funcionou muito bem até os anos 90, até os anos 2000. Quem é um pouco mais antigo aqui vai lembrar lá do plano PESA, do plano da securitização, ferramentas governamentais de um outro momento, que eu acho que isso nunca mais vai se repetir, o Estado intervindo a ponto de trazer essas dívidas para a União e o produtor passar a acertar suas dívidas diretamente com a União em 20 anos, com desconto de juros, com uma situação muito mais facilitada. Entendo que no cenário atual isso não vai mais acontecer. O Estado não tem caixa e tampouco tem disposição para estar socorrendo com essas questões emergenciais. Aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, houve a mesma coisa, pleito dos produtores rurais por conta dessa estiagem. O governo assinou com alguns recursos financeiros que, até salvo o melhor juízo aí, muito pouca coisa veio para o Estado, vieram alguns empréstimos. Eu sempre digo, você acudir produtor rural que teve perda agrícola com empréstimo é mais um discurso bonito do que qualquer outra coisa, porque você está jogando o problema para frente. Esse produtor vai ter as suas próximas rentabilidades comprometidas para pagar esse empréstimo, ainda que não tenha juro, ainda que o juro seja muito baixo. O próprio juro do crédito rural já é baixo o suficiente. Então, esta não é uma medida. Quando o governo anunciou nessa questão da estiagem aqui no Rio Grande do Sul, 1 bilhão para acudir o produtor, é via empréstimo, não sai do caixa, não sai do Tesouro Nacional. Então, são questões muito pontuais que nós precisamos resolver. Temos, por exemplo, a possibilidade de prorrogar essas dívidas, e isso não precisa do governo, tá? Eu não preciso que o governo faça nenhuma menção aí, nenhuma mobilização nesse sentido, porque é direito do produtor rural prorrogar suas dívidas que são tomadas através do crédito rural. Isso está no Manual do Crédito Rural. É uma disputa com as instituições financeiras, uma disputa cansativa. Por vezes nós temos que judicializar, mas é um direito do produtor. Agora, o cenário mais complexo, eu vejo, é com os fornecedores particulares, porque aqui nós não temos intervenção estatal. Vi que associações fizeram movimentos no sentido, inclusive, de pedir uma intervenção estatal em relação aos contratos a termo, os contratos de compra e venda futuros. Penso que isso não faz sentido algum, não há como o Estado intervir nessa relação tão particular que se faz entre produtores e trades e cerealistas. Isso demanda uma gestão, demanda uma negociação particular. Então, nesse ponto, no que se refere ao particular, não acho que esses pleitos em relação ao Estado vão surtir algum efeito. Agora, em relação a crédito rural, sim, medidas pontuais, soluções pontuais. Às vezes, se o Estado pudesse criar aí para alguns produtores específicos uma possibilidade de prorrogar de forma mais simplificada essa dívida, com regras mais claras, é melhor, porque a regra genérica do Manual do Crédito Rural às vezes nos faz ter que tomar medidas judiciais e cansativas, extensas, que demoram para se resolver. Então, algumas questões pontuais, entendo que o Estado pode fazer algo pelo produtor, mas na maioria das situações são relações privadas e nós temos que tratar isso como relações privadas, com toda a atenção que isso merece também. Inclusive, a gente tem aqui uma colocação da Letícia Guimarães que diz o seguinte, Dr. Torma. Tem produtores gaúchos que falam conosco no Notícias Agrícolas que sequer receberam o ressarcimento do seguro das safras passadas. Isso é bastante comum, né? Como conseguir ter acesso ao crédito agora? Seja pela falta de garantias a serem dadas às instituições financeiras ou ao sumiço dessas instituições de locais onde foram registradas perdas sucessivas. Essa questão também das garantias é algo que nos salta aos olhos porque são garantias
é, é, questionáveis, porque como é que o produtor vai ter garantia diante de tanta perda, doutor Francisco? Perfeito. O que acontece? E, o problema, e ainda temos outro problema. Nós estamos falando de garantias para viabilizar o custeio da planta a ser realizada, da lavoura a ser realizada. Mas ainda temos renegociações, o produtor está vindo com muita coisa atrasada que ele jogou para frente, e nesse jogar para frente, às vezes ele faz isso de uma forma extremamente abusiva por parte da instituição financeira. Aqui no escritório a gente vê isso todo dia, duas situações que eu entendo muito abusivas e que nós trabalhamos o dia inteiro com isso. O produtor vai lá e busca uma prorrogação de crédito rural que lhe é direito, e o que o banco faz? Empurra um outro crédito, empurra uma cédula de financiamento normal, temos alteração do juro, temos vencimentos desassociados com as etapas de colheita, que é um dever do crédito rural, ele ter o vencimento dessas parcelas vinculadas ao momento em que o produtor vai ter rendimento através da colheita, e no cenário que nós vemos de renegociações, isso é totalmente afastado. Nós temos aí produtor saindo de juros de 5% para assinar contratos de 30%, e ele o faz por quê? Porque ele precisa estar limpo, ele precisa estar com o nome limpo para conseguir o custeio do próximo ano. Então, são demandas muito agressivas, o produtor se sujeita a agressividades, abusividades, para não perder aquele CPF limpo para poder seguir produzindo. E a outra questão, como comentou aí a ouvinte, é essa questão dos seguros. Muito problema com o seguro, muita negativa abusiva. Eu sempre digo que eu acho que nos últimos 2 anos aqui no Rio Grande do Sul, as seguradoras devem ter criado um departamento lá nas suas sedes só para bolar formas de negar seguro rural para o produtor. Porque foi isso. Cada negativa abusiva, seja porque o croquis tem uma certa discrepância, seja porque as questões de estágio, de estágio do pé de soja, por exemplo, né? Não tem 3 folhinhas, não está valendo ainda, não entrou no primeiro trifólio, não está valendo a cobertura. São abusividades que nós vemos todo dia. E aí, como é que nós resolvemos isso? Principalmente nessa questão das garantias, quando o produtor vem trazendo aí renegociações, que muitas vezes o imóvel dele está lá com uma alienação fiduciária em cima, e nós sabemos que a alienação fiduciária é uma garantia muito pesada. Então, eu particularmente recomendo, eu sei que não é sempre fácil negociar com os credores, com as instituições, mas o produtor rural, quando vai dar garantias para custeio, a melhor forma é dar o próprio grão em garantia. Dar o imóvel é muito complicado. Sabemos que muitas vezes ele é exigido, mas é fundamental negociar, é fundamental trancar o pé para que essa garantia do custeio, pelo menos do custeio, seja vinculada somente à produção a ser colhida. Inclusive, dá para fazer alienação fiduciária sobre o próprio grão a ser produzido, que é uma garantia muito mais interessante. A alienação fiduciária em cima do bem imóvel é terrível numa situação como essa agora. Estiagem, não polir, não dá tempo nem do produtor pensar o que ele vai fazer, o banco já tomou o imóvel rural. Então, são situações que são complicadas, que demandam, talvez, entendo eu, na minha percepção, que a melhor ferramenta de política pública que o Brasil precisa adotar é seguro agrícola, justamente para nós não estar discutindo prorrogação, para nós não estar discutindo recuperação judicial, para nós não discutirmos perda da fazenda por conta de uma alienação fiduciária. À medida que nós conseguirmos trazer para esse país uma política séria de seguro agrícola, onde o preço desse seguro é reduzido, é subsidiado, e aonde as seguradoras também, através das resseguradoras, têm margem de capital para arcar com essas indenizações sem ficar inventando negativas abusivas, aí nós começamos a pensar em ser o país do agronegócio. Por enquanto, a gente conta, eu brinco com isso, a maior política pública de proteção ao produtor rural é a oração. Ele planta e reza para tudo dar certo, e não é o que está acontecendo. Então, à medida que nós tivermos uma política de seguro mais eficiente, entendo que os dias serão melhores. Agora, o que aconteceu no último plano safra? R$ 0 de subvenção ao prêmio do seguro agrícola. Então, vejamos que, no que pese isso seria a solução de grande parte dos problemas do agronegócio, não é preferência, não é algo que o governo federal tem se preocupado.
Doutor Francisco, eu quero muito lhe agradecer pela companhia, pela participação nessa segunda-feira conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Nosso tempo, infelizmente, vai terminando, mas eu tenho certeza que o senhor está à disposição dos produtores para que eles possam também se orientar. O senhor está nas redes sociais também tirando dúvidas sobre isso, sobre crédito, prorrogação, recuperação judicial. Quero muito lhe agradecer pelas orientações, principalmente que traz para a nossa audiência nesse início de semana, num momento tão delicado do agronegócio brasileiro. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Eu que agradeço e sempre fico muito feliz em poder participar e contribuir com vocês. Nós aqui agradecemos e ficamos felizes com a tua companhia. Obrigada, doutor Francisco. Uma excelente semana para o senhor. Igualmente. Até mais.